Olá, seja bem-vindo em mais uma aula, onde aqui você explora o mundo da fermentação natural. Para você que não me conhece, eu sou o chefe Wallace Souza, sou especialista em fermentação natural e pães rústicos. E nessa aula aqui eu vim falar mais algumas coisinhas que você precisa saber sobre o fermento natural, o nosso queridinho. E o que eu vou falar aqui, o assunto que eu vou abordar, são proporções do fermento. Depois que eu tenho o meu fermento está pronto e eu posso manipulá-lo para que possa me dar resultados e receitas diferenciadas de acordo com essas proporções. Então, essa aula é para você que já cultiva o seu fermento ou você que está entrando aí, você precisa saber dessa informação, tá bom? Então vamos lá. Essa aula foi feita aqui, ó, tem aqui o meu fermento natural. Isso tudo aqui é o meu fermento natural. E tem umas coisinhas que você precisa saber. Olha só, fermento, isca, massa madre, levain. Primeiramente, eu vou te falar qual é a diferença entre eles. Fermento natural é aquilo que eu faço, que eu agrego à minha massa para poder gerar leveza ao meu pão, correto? Massa madre, a mesma coisa. Algumas pessoas chamam, algumas literaturas chamam isso aqui de massa madre. E também de levain, né? Também mais conhecido lá fora como levain. Tudo isso é fermento. Só que quando você entra para esse mundo, né, você começa a esbarrar em nomes diferentes como isca, alimentação, massa madre, levain. Tudo isso eu vou falar nessa aula aqui para você e abordando as proporções do fermento natural, tá bom? Então, o que é isca? Isca, ó, é isso aqui, ó. É o meu fermento que está paradinho na geladeira. O meu fermento, eu mantenho ele na geladeira. Então, eu não posso tirá-lo, literalmente, eu não posso tirar o meu fermento, né, da geladeira para poder fazer o meu pão se ele estar muito dias parado lá. Então, na verdade, eu tenho dentro da geladeira não o meu fermento pronto para trabalhar. Isso só para você entender. Eu tenho lá uma isca, que a partir dela eu preciso alimentar esse fermento, torná-lo ativo novamente, para que eu possa fazer meu pão. Igual esse daqui. Esse fermento aqui foi alimentado. Eu peguei uma isca da geladeira, eu fiz a minha alimentação, estou aguardando o período de 4 horas para que esse fermento triplique de volume, que é o que estava acontecendo. Há 2 horas atrás eu fiz essa alimentação, meu fermento estava aqui, agora ele já dobrou de tamanho. Pelo tamanho desse vidro e pela quantidade de fermento que eu coloquei aqui, já era para ele ter triplicado. Isso é muito interessante, gente. Eu lembro de mim, quando comecei a fazer o fermento natural, quando eu fiz a minha especialização, que começaram a falar de proporções de fermento. O que é proporção? Me perguntaram lá na internet, o chefe Wallace, qual é a proporção que você... 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Então, isso são proporções do fermento, que eu vou te explicar o que é isso tudo aqui nessa aula, tá bom? E eu ficava perdido em meio a tantas numerações. Poxa, qual a quantidade de farinha, qual a quantidade de água, qual a quantidade de isca que eu agrego no meu fermento, para que possa me dar um resultado. Então eu vou esclarecer isso aqui para você não ficar perdido, por quanto é perfeitamente normal. Eu também já passei por isso, eu ficava também perdido em meio a todas essas proporções. A saber que, quando a gente fala em proporção, são 3 partes que a gente trabalha com o nosso fermento. Água, farinha e isca, ou água, farinha e fermento, né? Isca é o fermento paradinho, em que eu vou fazer a alimentação dele, para que verdadeiramente ele se torne ativo. Aí sim eu vou ter o meu fermento pronto para fazer pão. Se ele não está, eu tenho apenas isca. Então, a primeira parte da proporção que eu falo é isca. A segunda parte é água. A terceira parte é farinha. Então, toda vez que eu falar nessa proporção, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, é isso. É qual a quantidade de isca que eu estou acrescentando a minha mistura, qual a quantidade de água e qual a quantidade de farinha, exatamente nessa proporção, tá? Então, para você entender, anota, aproveita, pega uma canetinha e anota isso aí na sua aula, no seu caderno, para você não esquecer, porque até mesmo hoje eu faço confusão. Quer dizer, fazia confusão, mas tem algumas coisas nesse estilo que eu costumo fazer confusão. Então o ideal para a gente poder aprender mais, a gente visualmente
a audição e a escrita. A partir do momento que a gente escuta uma coisa, a gente está aprendendo. Quando a gente vê, a gente aprende mais um pouquinho. Quando a gente escuta, vê e escreve, a gente aprende mais ainda. Então, escreve o que é para você entender na hora que eu falar das proporções de fermento. Essas proporções são para eu ditar, como é que fala? Essas proporções servem para eu ditar a força do meu fermento. Em quanto tempo ela vai me dar um pão, a qualidade do pão que vai sair, isso serve para isso, para eu fazer essa proporção. Me lembro os tempos que eu trabalhava em padaria, né? A fermentação está diretamente proporcional à temperatura que a gente coloca, tá bom? E inversamente proporcional, diretamente proporcional também à quantidade de fermento que eu coloco na minha massa. Isso significa que se eu quero uma massa com mais tempo de fermentação, eu tenho que diminuir o meu fermento. Se eu quero uma massa com menos tempo de fermentação, eu tenho que aumentar o meu fermento. Como é que isso funciona? Isso eu falando de fermentação industrial, aquele tabletezinho de fermento que a gente compra lá, ou em pozinho, hoje em dia é muito mais fácil achar o fermento em pó. Aquele granuladinho que a gente agrega a massa, né? Que ele vem, todo mundo farelinho, lá se chama fermento biológico seco instantâneo. Há 3 tipos dele no mercado. Há o fermento biológico seco instantâneo, que é o mais comum que a gente encontra. Há o fermento biológico fresco, aquele que vem passa um tablete de meio quilo, vendia também tablete de 50 gramas. Hoje é mais difícil você achar esse tipo de fermento no mercado, porque o prazo de validade dele é menor, porque ele contém mais água, tá bom? E contém também os líquidos, que são mais de 30 anos padeiro, eu nunca vi a fermentação líquida industrializada, não tive contato. Isso apenas nas grandes indústrias, né? Falando da fermentação industrial, só para você poder entender, né? Então, quando eu comecei na padaria, eu tinha que trabalhar de noite, eu tinha que trabalhar de madrugada para poder fazer o pão lembra aquela história, o padeiro da madrugada? Hoje em dia quase não existe isso, porque eu tinha que trabalhar a noite toda para que de manhã pudesse haver pão, né? E isso foi até uma oportunidade de eu entrar profissionalmente na padaria. Quando eu tinha os meus 14 anos, um tio meu comprou uma panificadora e o padeiro dele vivia faltando à noite, né? É normal. E ele precisava de alguém para poder substituir os dias que esse padeiro não viesse. Então ele me pegou, eu já tinha uma certa experiência de fazer pão em casa, mas o pão artesanal não tem nada a ver com o pão que a gente faz na padaria, tá? Assim também como o pão que a gente faz na padaria não tem muito a ver com o pão de fermentação natural. Então ele foi lá, me buscou, perguntou se eu queria trabalhar, ele queria me treinar como padeiro para que eu pudesse substituir a falta desse padeiro. Só que esse padeiro faltava tanto que em 30 dias eu fui obrigado a aprender a fazer o pão francês da padaria para que de manhã pudesse faltar pão. Porque esse padeiro chegava a faltar até 2 vezes por semana. E quando eu comecei na padaria, eu passei por isso. Eu tive que trabalhar de madrugada, durante 1 ano, foi os primeiros anos, eu trabalhei muito de madrugada, aos 14, 15 anos, para poder, foi o meio que eu entrei na padaria. Para mim era muito difícil, porque para mim perder noite de sono, eu sentia que aquilo fazia mal para o meu organismo, porque você dormir de dia no lugar da noite não é a mesma coisa, né? E antigamente era assim, precisava de padeiro. Hoje em dia não precisa mais. O que eles fazem? O que a gente aprendeu a fazer? A gente diminui a quantidade de fermento que a gente coloca na massa para a gente poder ter o pão, para ele crescer durante mais tempo, porque o pão de padaria é feito durante 2, 3, 4 horas. O ideal é que seja 4 horas para ter um pão de qualidade, mas com 1h30 você consegue fazer um pão. Não dá um pão de qualidade de padaria. Mesmo esse pão feito em 4 horas, feito em 12 horas, não é a mesma coisa quando você faz um pão de fermentação natural, tá? Eu estou falando de padaria só para que você possa entender. Então, a gente desenvolveu esse método, diminuir a quantidade de fermento para que eu pudesse fazer esse pão no finalzinho do dia, começava às 6 horas da noite, terminava em umas 8 horas, 9 horas da noite, para começasse a assar esse pão às 5 da manhã, às 4 da manhã, para que pudesse, e assim não houvesse a necessidade de passar a madrugada inteira na padaria. E foi inventado esse processo. No início, tinha que colocar um óleozinho na massa, alguma coisa assim, para poder sustentar
esse tempo, essa longa fermentação, porque as farinhas não eram próprias para longa fermentação. Hoje em dia não, já tem farinhas próprias para longa fermentação. E com o tempo não se usou mais o óleo, né? As farinhas melhoraram as suas qualidades, hoje no Brasil temos farinhas de excelente qualidade, então não precisou mais a gente colocar esse óleozinho. Eu, por exemplo, fiz, lembra até quando eu entrei no Senai para poder dar aula, que eu tive que passar pela entrevista técnica, e quem fez a minha entrevista foi uma engenheira de alimentos e uma nutricionista, né, digamos assim, que eram as chefes do Senai na época. E eu lembro perfeitamente que quando eu entrei no Senai, eu já devia ter uns 20 anos de padaria, de padeiro, fazia esse pão retardado, que a gente chamava de pão retardado. Fazia esse pão retardado já há anos e nunca tivemos problema, né? Claro que sim, tem problema se você não respeitar a temperatura da água, essas coisas, tudo dá problema, mas nunca tive problema. Eu lembro que elas me fizeram uma pergunta e eu falei exatamente sobre isso, sobre esse pão de retardado, que ficava 12 horas sem proteção, essas coisas todas. Eu lembro que elas até riram de mim um pouquinho. Vai desenvolver uma fermentação acética, não sei mais o que. Olha só, gente, nem tudo que está na teoria acontece na prática, principalmente no mundo da panificação. Tem coisas que você vai, na prática, vai ver que não funciona, assim como na teoria. Assim como misturar o fermento seco instantâneo não pode ser misturado na... Ih, já quebrei essa regra há muito tempo. O fermento seco, biológico seco, pode ser misturado à farinha, pode ser misturado, ele vai dar o resultado da mesma forma. Mas eu não venho falar sobre isso aqui. Eu lembro que quando eu fui entrevistado, elas... Tem muito tempo isso, faz muito tempo, mas eu lembro que elas riram de mim conforme se eu estivesse fazendo errado. Sendo que 100% das padarias, 99% hoje em dia aplica esse método que eu trabalho, sem proteção nenhuma e essas coisas mais, porque depois desenvolveram o equipamento das câmaras climáticas para que os pães possam ser desenvolvidos ali sobre refrigeração, igual o nosso faz, para que possa haver proteção e não desenvolver nenhum tipo de fermentação não desejada para o pão, para poder trazer algum aroma para o pão, tá? O fato é que foi feito desse jeito, tá? E eu sabia de um jeito e elas teoricamente não, e eu senti que elas riram de mim, mas tudo bem, né? Importa é que eu obtive grandes resultados e a prova é que a maioria das padarias utilizam o método que eu utilizava também, tá bom? Então é isso, é você manipular o seu fermento para que eu consiga pães em determinados horários. O pão de fermentação natural, o pão que a gente faz em casa é a mesma coisa. A gente manipula essas proporções, primeiramente vai mudar o tempo de fermentação. Um fermento que eu coloco na proporção de 1 parte de isca, 2 partes de água e 2 partes de farinha, vamos supor assim, eu pego aqui a minha isca, 100 gramas desse fermento, tá? Coloco aqui 200 gramas de farinha, 200 gramas de água. Eu vou ter uma alimentação líquida, esse fermento vai ficar mais líquido. Isso vai fazer com que eu tenha um certo tipo de pão. O miolo do pão vai mudar, de certa forma, ele dá uma característica melhor. Por exemplo, se você for fazer uma focaccia, tá? Que é um pão mais alveolado, um pão mais molinho, mais macio, mais hidratadinho, você pode utilizar esse tipo de proporção. Mas se você for fazer um pão italiano, você pode usar um outro tipo de proporção. E é isso que eu estou abordando aqui com você. Vamos falar um pouquinho agora da proporção de uma parte, uma que eu mais uso. Ó, essa minha caneta tá horrível, tá? 2. Ó, uma proporção que você ouve falar muito, proporção 1, 2, 3, que é a proporção 1 parte de isca, 2 partes de água e 3 partes de farinha.
Tá? Falando aqui na proporção de água e farinha, eu tenho 75% de hidratação, porque se eu dividir o 2 por 3, eu vou ter esse número 7,5, 75% de hidratação. Então esse fermento não vai ser líquido, totalmente líquido, mas ele vai estar entre o estágio do líquido e do sólido, um fermento mais durinho, porque aí eu vou ter aqui uma parte de isca, 2 partes de água, 3 partes de farinha. Eu vou fazer essa proporção aqui agora para você, para a gente poder entender melhor. O que é isso? Eu não vou manipular muito fermento para poder a gente não perder muita coisa, tá bom? Eu vou manipular pequena quantidade de fermento. Eu vou colocar aqui apenas 50 gramas, proporção 1, isca. É o fermento que eu estou parado na geladeira, eu vou fazer a alimentação desse fermento para que ele se torne ativo, para que em 4 horas, o meu fermento já estava ativo, tá? Olha só o que acontece, para você poder entender, você que está chegando aqui agora. Esse fermento já foi feito, já trabalhei, já fiz pão com ele diversas vezes. Esse fermento aqui, meu, tem mais de um ano que eu cultivo eles aqui, que eu acredito, que eu já tinha fermento há mais tempo, mas aí quebrou. Eu contei uma história para vocês no vídeo, né? Que essa mesa aqui é muito baixa para mim. Olha onde eu tô, a mesa está aqui. Então eu fui tentar levantar ela para poder gravar um vídeo para vocês e fui colocar um tijolo por baixo. Só que olha a minha cabeça, né? Fazendo as coisas. Tava os vidros, tudo novinho, inclusive o fermento aqui em cima. Eu fui levantar, na hora que eu levantei uma parte que caiu no chão e quebrou. E eu perdi o meu fermento. Por isso que não é muito cuidado na hora que você manter o seu fermento em vidros. Eu tenho aqui 3 cópias do meu fermento, tá? Eu tenho essas 3 cópias aqui pela quantidade de pão que eu quero fazer e também por segurança, porque se um vidro desse aqui quebrar, eu tenho outro, tem outra cópia na geladeira no vidro de plástico também. Isso funciona como se fosse um backup. Então essas iscas na geladeira são de um fermento ativo que já funcionou. Só que tem dias que eu não alimento ele, eu não posso fazer a massa diretamente com ele. Tá? Se tem muitos dias eu não ponho. Tem até um outro vídeo aqui que eu fiz com ele tirado diretamente da geladeira e deu super certo. Isso é uma característica do meu fermento. O meu fermento é diferente da maioria que você vê por aí. Tá? É um fermento fácil de trabalhar, fácil de manter, fácil de cultivar, tá bom? É muito tranquilo esse meu fermento. Então é um diferencial de muitos que você vê por aí. Por isso que eu digo, se você quer explorar o mundo da fermentação natural, escolha uma pessoa para você poder ouvir. Porque se você estiver ouvindo várias pessoas falando de fermentação natural, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma receita que ele se adequa mais. E de repente, trabalha muito diferente do que eu ensino. Ou eu trabalho muito diferente do jeito que o outro ensina. E você que está começando pode se confundir e ter uma certa dificuldade. Então, se você já quer logo atingir, escolha uma pessoa, de preferência que seja eu, para poder ser o seu mentor, tá bom? E eu vou te ajudar para você poder entender melhor o mundo da fermentação natural. Então, eu tenho aqui a minha isca, meu fermento que não está ativo. Isso aqui já não é isca mais, tá? Isso aqui já é um fermento. Olha como ele já cresceu, do tanto que eu comecei a falar com você. A gente está aqui junto, o quê? Uns 10, 15 minutos? Olha como ele já está quase atingindo a tampa. E até o final da aula você vai ver que ele vai atingir. Tá bom? Esse aqui é o meu fermento já alimentado. Esses dois aqui não. Tem mais de 3 dias. Esse aqui tem 2 dias que eu alimentei ele, tá? Foi ontem. E esse daqui desde semana passada. Olha como ele se mantém, tá? Aerado. Essa é a vantagem desse fermento. Ele é muito fácil de trabalhar depois que ele está pronto. E ele é feito em 6 dias, tá bom? Não é um fermento demorado com 20 dias. E ele fica ótimo assim. Então, voltamos aqui a falar de proporção do meu fermento, tá? A proporção 1, 2, 3, que é a famosa proporção que você vê aí, ela tem 75% de hidratação. 75% de hidratação, mais uma vez falando para você, 75% de hidratação é uma quantidade de farinha e de água, onde eu tenho uma quantidade de farinha e eu vou colocar 75% dessa quantidade de farinha de água. Por exemplo, 1 kg de farinha, eu vou colocar 700 ml, 750 ml de água ou gramas de água nessa massa. E isso eu vou ter uma massa com 75% de hidratação, que é até uma proporção que eu costumo fazer a maioria das minhas receitas. É uma proporção boa a partir do momento que você tem uma farinha boa, tá? Então, esse fermento não vai ficar tão líquido, também não vai ficar sólido, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você. Então, vamos na proporção 1, 2, 3. O que é a proporção 1, 2, 3? Uma parte de isca, eu vou escolher aqui
desse fermentinho aqui mais antigo. Vamos trabalhar aqui, tá bom? 50 gramas. Pouquinha quantidade para eu não descartar, não perder. Não preciso fazer grandes coisas. Você que está começando agora, fique sempre nessa quantidade aí para você não perder. Eu trabalho com 50 gramas de farinha, 50 gramas de isca, até o meu fermento ficar ativo. Depois que ele está pronto, até para você fazer uns 2 pães, ainda sobra um backupzinho para uma próxima vez. Que eu preciso que sempre sobre um fermento para poder ter ele sempre. Existem pessoas, famílias no mundo inteiro que têm esse fermento há mais de 300 anos. Aqui no Brasil tem padarias que têm esse fermento há mais de 100 anos em São Paulo, tá bom? E vai passando de geração para geração, de pai para filho e assim vai, tá bom? Então eu tenho aqui 50 gramas de fermento. Desculpa, porque vou colocar 2, água. Vou colocar 100 ml, água agora. Vou pesar diferente para poder não haver. Ó, vou pesar a água aqui. Poderia medir também, mas eu adoro pesar. Eu acho que fica mais preciso, tá? Ó. Cem gramas de água. 100 gramas de água no meu medidor aqui, ó. Marcou, ó, 100 ml de água, ó. Viu? E farinha. 3 partes de farinha. 3 vezes a quantidade. Quanto que eu coloquei de isca? 50 gramas. Então, 3 vezes 50 vai me dar 150 gramas. 150 gramas de farinha. Eu vou colocar aqui. A mesma coisa foi feito com a água. Eu usei 50 gramas de fermento. Ó, anotando aqui, ó. 50 gramas de isca. Duas vezes 50, 100 gramas de água. 3 vezes 50, 150 gramas de farinha. Tá? Essa é a proporção 1, 2, 3. Vou usar, aqui vai ser mais fácil para eu poder misturar. Ó. Misturo bem. Ó, dá para mexer com a colher, essa proporção de boa. Tá vendo? É um fermentinho que ficou sólido. Não ficou tão duro, mas também não ficou mole. Vou terminar manualmente aqui, ó. Ó, olha só como é que ficou a consistência dele, tá vendo? Fiz essa proporção, misturei bem, para isso ficar bem distribuída ali. Agora, ó, vou colocar aqui dentro de um pote. Deixa eu lavar minha mão. Então, nós temos aí a alimentação na proporção 1, 2, 3. Uma parte de isca, 2 partes de água e 3 partes de farinha. Essa é a alimentação 1, 2, 3. Comecei por ela porque é muito comum você ouvir falar sobre essa alimentação. Tá? O que acontece? Como é boa essa fermentação? Você vai perceber que eu tenho 3 vezes mais quantidade de farinha do que de isca. Eu aconselho você utilizar essa proporção. Vamos supor que o seu fermento está muito tempo parado na geladeira.
Vamos supor que você esqueceu. Isso eu estou falando do meu fermento, que ele pode ficar assim, que ele não morre, tá? 15 dias que você esqueceu nele lá na geladeira. Então, o que vai acontecer? Vai ter desenvolvido nesse fermento uma fermentação chamada uma acética. Vai estar mais ácido esse fermento. Para você tirar a acidez dele rapidamente, você pode, a primeira vez, você pode pegar e fazer essa proporção aqui, que tem uma quantidade maior de farinha, que você vai tirar bastante acidez dele para que você possa utilizar esse fermento, talvez até mesmo no primeiro dia. Se em 4 horas ele crescer conforme esse daqui, ele triplicar de tamanho quase que encher esse pote, ele está pronto para ser usado, tá bom? Então aqui a proporção, será que eu consigo escrever com essa caneta? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Proporção 1, 2, 3. Fiz a primeira aqui com você. Então, é para isso que você utiliza essa proporção. E ele é muito comum por aí, esse tipo de proporção. Agora eu vou falar para você sobre outro tipo de proporção que a gente pode estar utilizando na nossa... Deixa eu pegar aqui um paninho. Deixa eu secar isso daqui. Olha só, uma proporção que eu utilizo muito, eu vou falar aqui para você e você vai fazer junto comigo. Olha só, proporção que eu costumo fazer. 50 gramas de isca, 25 gramas de água e 50 gramas de farinha. Como é que eu falo o nome dessa proporção aqui? Eu poderia, aqui ó, 1, 2, 2, né? Só proporção 1, 2, 2. Essa proporção, na verdade, é 2, 1, 2. Tá certo? Se eu quiser colocar lá na nomenclatura, 2 partes de isca para 1 parte de água e 2 partes de fermento. Vou fazê-la agora aqui com você. Ó, eu vou colocar essa proporção aqui. ...50 gramas do meu fermento, da minha isca, tá bom? Oi, perdão. Isso daqui, isso é aqui. 50 gramas da minha isca, tá aqui. Agora eu vou colocar água. 50 ml de água. Bora. Passei um pouquinho. Vai ficar um fermento bem duro. Beleza, tá aqui. E 50 gramas de farinha. Opa. Prontinho. Ó, eu tenho aqui a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de isca e a metade de água. Essa é uma proporção que eu amo usar, tá? Que eu uso muito, tá? Então eu vou misturar todo mundo aqui. Só misturar um pouquinho a farinha e a água. E agora acrescento a isca. E tem que trabalhar na mão, ficou bem durinho. E só misturo bem, eu gosto de misturar bem, tá, gente? Aproveitando aqui para deixar o bol bem limpo. Ó. Olha como é que tá sequinha, nem sujou minha mão, de tão seco que ficou esse fermento. Vamos colocar ele num bolzinho, isso aqui é muito importante que eu queria falar com você. Tá vendo que tá um pouquinho grande para isso aqui, né?
Não tá muito não, até que tá legal, cara. Se for muito grande, maior, você não faz esse tipo, não utiliza um pote muito grande para pôr o fermento. Você prefere um pote menor aí. Estou usando os potes simples, potes de casa, tá bom? A proporção 2:1:2. Ó, eu utilizo muito essa proporção aqui, é o que eu mais utilizo e você sempre vai vê-la aqui, ela é boa de se manter. Quando eu faço muito com essa proporção aqui, o meu fermento dura mais, tá? Faço pão geralmente de 24 horas, 12 horas, começo a fazer meu pão no finalzinho da tarde, início da noite, ele vai para a geladeira à noite e eu asso no outro dia de manhã, tá bom? Deixa eu só lavar minha mão aqui. Essa é uma proporção boa, bacana de ser utilizada, tá? Agora, existem outros tipos de proporções que eu manipulo, que eu posso aumentar minha quantidade de farinha, tá? Então, a proporção 2:1:2 eu coloquei para você, né? Que é a quantidade de fermento de isca é a mesma coisa, eu só coloco a metade de líquido, de água. Hidratar um pouquinho a garganta. Olha só, pessoal. Essas proporções significa para você, por exemplo, diminuir o número o nível de acidez do seu fermento. Aí seu fermento está muito tempo na geladeira, você vê que ele está muito ácido, você dá uma quantidade maior de farinha para ele, tá bom? Se eu quero um fermento mais fraco, tá? Que ele age em menos tempo, eu estou usando essa proporção aqui, 2:1:2, e você está notando que na sua cidade muito quente, de repente o seu pão está crescendo rápido demais, não está dando os resultados que você quer, então eu aumento a proporção de farinha dele. Isso eu vou deixar a quantidade de fermento mais fraca, porque o meu fermento é essa isca aqui. Na verdade, o meu cultivo está todo nessa isca aqui. Quando eu aumento a quantidade de farinha, eu torno ela mais fraca, tá bom? Eu torno ela, não é que ela seja fraca, nossa, como é fraquinha esse fermento. Não é, é que o poder fermentativo dele ali vai ser menor. Então, se eu faço um pão com 2:1:2 em 12 horas, e se eu mudar minha proporção para 2, 3, duas partes de fermento, 3 partes de água e 6 de farinha, esse fermento vai ter menor poder fermentativo. Então, esse pão vai demorar mais tempo para poder crescer. É para isso que servem essas manipulações. Para mudar os tempos de fermentação, para mudar a característica do pão que eu quero, para fazer uma focaccia. Eu gosto de trabalhar com outro tipo de alimentação, que é a terceira que eu vou falar com você, que é uma alimentação líquida. Essa daqui, ó, deixa eu mostrar para você. Ó, a alimentação líquida, ela funciona assim. Ó, alimentação líquida. 1. A mesma quantidade de isca, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de farinha. Como? Olha só que interessante. Vamos fazer uma alimentação líquida agora, que eu uso bastante também para fazer os pães. Voltando aqui, o fermento que eu estou utilizando é esse daqui. Vamos alimentar esse daqui. Tá vendo por que com uma balancinha dessa é indispensável para você poder fazer suas receitinhas? Ótimo! E eu amei essa balancinha. Entrei num shopping novo que abriu aqui na minha cidade. Ela é menor ainda. Olha que gracinha essa balança, né? Ela é mais baratinha, menorzinha, ideal para a gente poder fazer os nossos pães em casa. Foi R$24 essa balancinha no mini shopping e ela quebra o teu galho. E é uma balancinha que não dura muito tempo, porque às vezes a gente dá um tombo nela na hora de lavar, a gente acaba molhando, ela acaba estragando e a gente acaba tendo que comprar outra. Mas se você tiver bons cuidados, tá? Vai durar muito tempo, né? Eu sou meio distraído e às vezes dou um tombo nela, às vezes minha esposa dá um tombo nela, né? Não vou nem falar nada, não esteja escutando isso, ela vai brigar comigo, né? Aí tem que trocar, às vezes as crianças, né, vai usar, cai e acaba tendo que substituir a balança. Então, voltamos aqui para a aula. 50 gramas de água, é muito importante também a água, a qualidade da água que você utiliza para fazer a alimentação do seu fermento. Desde o início, não só no início que você está fazendo o seu fermento a partir do zero, mas também como você está cultivando ele. Você está mantendo o seu fermento
para toda a eternidade, que nem isso aqui agora que eu estou fazendo no momento. Utilize água mineral, isso aqui é água mineral, tá? Não é água da torneira, não é água filtrada, é água mineral, onde a quantidade de sais minerais e cloro é tudo equilibrado ali para que eu não venha matar o meu fermento e nem faltar alimento para ele, porque os minerais presentes na água são alimentos para o meu fermento. Eu preciso de uma qualidade boa. 50 gramas de farinha. Essa é uma alimentação líquida, muito comum também, muito gostosa de se manter fácil, você não precisa nem botar a mão no fermento, tá? Caso você não queira. Vamos supor que você vai fazer uma alimentação rápida, aí você vai sair para trabalhar, entendeu? Tá com pressa e quer manter o seu fermento, não quer fazer muita bagunça, tá? Você faz esse tipo de alimentação aqui, ó. Mesma quantidade de água, mesma quantidade de isca, mesma quantidade de farinha. No caso, isca, água, farinha nas mesmas proporções. Deixa eu falar com você. Esse meu fermento aqui, ele não vai ficar muito líquido porque eu converti um fermento sólido para um fermento líquido. E olha só como é que tá a massa, ó. Tá meio sólida, ela não tá nem mole, mas também não tá dura, tá bem molinha. Não dá para colocar a mão, porque minha mão vai grudar aqui, nem precisa, tá? Então mistura aqui a isca, tá vendo? Eu tô convertendo, mas se eu continuar fazendo, mantendo essa alimentação nessa proporção líquida, ele vai ficar mais líquido. A próxima vez ele já vai ficar mais líquido, ó. E eu coloquei aqui proporção líquida do meu levain. Coloquei aqui dentro, tá vendo? Olha como ele tá mais líquido, tá? Deixa eu lavar minha mãozinha aqui. Essa proporção de fermentação líquida vai me dar mais extensibilidade para a massa. Vai ficar uma massa mais molinha, mais líquida. Ideal para fazer focaccia, ideal para poder fazer massa de pizza. Massa de pizza de fermentação natural é ótimo, pessoal. É maravilhoso você fazer uma massinha de fermentação natural para fazer no forno da sua cozinha. E se você tiver aquele forninho a lenha, melhor ainda, porque nada se compara a uma pizza assada no forno a lenha. Gente, é bom demais. Tá bom? Então está aqui 3 proporções mais usadas na fermentação natural, que eu falei para você, né? Das proporções aí 1, 2, 3, 2, 1, 2 e na proporção 1, 1, 1. Então, a saber que a proporção significa, quando eu falo, primeiro isca, 2 água, terceiro farinha. Eu manipulo essas proporções de acordo com o resultado que eu quero, o tipo de pão que eu quero na massa. E eu falo, qual é melhor? Olha, a melhor você vai ver a partir do momento que você começar a botar a mão na massa. O professor me indica qual a melhor proporção. Eu te mostrei ali, uma das que eu mais trabalho é essa proporção aqui, ó. Essa e essa daqui, ó. A proporção 2, 1, 2, que é a mesma quantidade de fermento e de farinha e a metade de água. Tá? A proporção 2, 1, 2 é a que eu mais utilizo. E essa daqui para fazer uma focaccia massa é excelente, mas você vai ter que fazer esses testes. Você vai ter que colocar a mão na massa. É algo que você precisa saber, que de repente você já ouviu falar e está meio perdido. Não precisa se preocupar com isso. A dica que eu te dou é o seguinte: aprenda primeiramente uma proporção. Aprenda a fazer o pão com uma proporção, de preferência essa proporção aqui que eu mais utilizo, 2, 1, 2, é onde você entrando no meu curso, você vai ver muito as receitas com esse tipo de proporção. Domine, aprenda, a partir do momento que o seu pão deu certo, aí você vai começar a fazer testes na sua casa com proporções diferentes para poder ver os resultados que dão, para você ver qual que é aquela que você se adapta mais, qual que é aquela que você quer mais. E eu posso ter uma proporção muito maior ainda. Eu posso colocar 1 para 10, uma parte diferente para 10 de farinha e a metade disso daí de água. Eu vou deixar o meu levain mais fraco ainda, tá? Enfraquecer ainda mais o meu levain, tá? Só que isso vai me dar um outro tipo de resultado, um outro tipo de fermentação, e isso você precisa ir testando na prática. Cada pão exige um certo tipo de proporção. A maioria deles são esses que eu passei para você aqui, que são os básicos da fermentação natural e dos pães rústicos. Você não deve se preocupar, porque quando a gente chega nesse mundo, agora você ouve falar tanta coisa e se sente meio perdido em relação. Você não tem que se perder, tá? Mas você precisa saber que existe isso, essa técnica. Olha aqui,
Tá? Meia hora que a gente já está junto aí mais um pouquinho. Olha que lindo, gente. Tá maravilhoso. Olha essa alimentação 2-1-2, tá? Não sei se eu passei para você. Eu fiz essa alimentação 2-1-2. Olha como é que tá essa fermenta. Olha como que isso tá ativo. Olha os buracos que deu nesse fermento. Maravilhoso, gente. Eu amo trabalhar com essa proporção aqui. Esse também foi feito nisso. Eu fiz aqui. Eu posso converter. Você já ouviu falar no alimento, no fermento líquido, no fermento mais sólido, no fermento mais ou menos? É isso aí, essas proporções que você faz. A quantidade de água e farinha que eu coloco vai determinar se meu fermento é líquido, se meu fermento é sólido. Tá bom? Para transportar, por exemplo. Vou gravar um vídeo ainda para vocês mostrando como é que você faz para transportar esse fermento. Aí é uma alimentação mais sólida, como essa aqui que eu estou mostrando para você, e você vai enrolar isso num pano lona muito bem enroladinho, porque isso é uma verdadeira bomba que você constrói, e amarrar esse fermento aí para você poder transportar. E ele vai durar muito tempo para você poder levar. Mas isso aí tem que ser discutido em outro vídeo. A ideia desse vídeo aqui é de ser de meia hora, estourando 40 minutos, até mesmo para poder não cansar você. Em outra aula eu vou te dar mais dicas sobre a fermentação natural. Tá bom? Então fica aqui um resumo da aula de hoje, que foi manipulação, proporção do fermento. Como que eu faço para poder fazer as proporções? Porque eu notei que eu tinha muitas perguntas lá nas minhas redes sociais, qual é a proporção que eu uso? Você não deve se preocupar muito com esse tipo de proporção. Essas são as proporções mais utilizadas, com ela você já consegue ter bons resultados. Espero ter te ajudado. Escreva aqui embaixo para mim qual proporção que você gosta de usar, tá bom? Que eu quero saber aí o que você anda fazendo no mundo aí da fermentação natural e dos pães artesanais, tá bom? Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima aula.